Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema, fundador do site Cinema em Cena, e eu vou falar hoje sobre Imaculada. É um filme dirigido pelo Michael Mohan, estrelado pela Sydney Sweeney, estrelado e co-produzido pela Sydney Sweeney. Mas antes, deixa eu deixar um convite para vocês. Primeiro, assinem o canal, inscrevam, curtam, façam comentários. Eu sempre esqueço de dizer essas coisas e é sempre muito importante. E queria também dar um aviso, na próxima quarta-feira, dia 19 de junho, às 18 horas, nós vamos lançar o próximo Cenas em Detalhes, que tá muito bacana, que é sobre o cisne negro e realmente, assim, tá muito legal. Então anotem aí, quarta-feira, 19 de junho, 18 horas, o Cisne Negro, Cenas em Detalhes. Imaculada. É um filme, nós vamos falar sobre um filme que conta a história de uma noviça, que ela é enviada para Roma, e aí no lugar onde ela vai estudar e vai trabalhar como noviça, como freira, ela descobre que há uma, talvez, conspiração pelos poderosos, envolvendo Madre Superiora, padres, arcebispos, etc., com objetivos sombrios de talvez, enfim, criar algo que provoque o fim do mundo. Eu poderia estar falando com essa descrição perfeitamente sobre A Primeira Profecia, que inclusive tem uma atriz em comum, a Madre Superiora do Imaculada, Dora Romano, também está na Primeira Profecia como uma freira. Mas não é A Primeira Profecia, que particularmente eu não curti. Não, Imaculada ao contrário. Imaculada é um filme que me surpreendeu imensamente. O Michael Mohan, que é o diretor do filme, ele reconhece, em primeiro lugar, que ele está dirigindo um filme de terror, óbvio. Então, assim, há certas convenções que são não só, e clichês que são não só do roteiro, mas clichês e convenções visuais mesmo, que ele adota e sem se desculpar por isso. Algumas funcionam, outras não. Algumas ele consegue acrescentar no filme de maneira orgânica, outras, obviamente, a gente vê que é uma trope que ele está colocando no filme porque tem que ter, porque espera-se que o filme tenha aquilo. Então, de um ponto de vista visual, o fato do filme, obviamente, tem que ser um filme com uma fotografia mais escura, abusando muito da luz de velas, ou simulando uma luz diegética de velas, aqueles porta rangendo, assoalho rangendo, vultos à distância, pessoas que a protagonista vê e de repente passa um objeto na frente, desapareceu. Esse tipo de coisa que, sinceramente, assim, eu tô bastante cansado de ver isso no filme. Até, às vezes, sequência de pesadelo, que é uma coisa que me irrita em qualquer filme, né? Aquela sequência que você está vendo, aquilo revela-se um pesadelo, eu tenho uma antipatia profunda disso. Aqui funciona até, eu dei esse exemplo, mas eu lembrei que aqui eu até gostei um pouco mais, mas normalmente é uma coisa que me irrita muito, então o filme também vai ter isso, enfim, tem certas convenções que são meio que obrigatórias e que o filme se entrega a elas, mas há outros momentos, vários outros momentos, em que o Michael Mohan, ou ele consegue fazer essas convenções funcionarem, ou ele até leva para lados que são meio inesperados, e ele cria com isso um certo ar de frescor que em vários outros momentos do filme falta, principalmente o ato final. Não vou dar spoiler, como sempre, obviamente eu evito dar spoiler, mas o ato final do filme, eu acho que qualquer problema que Imaculada possa ter, acaba sendo redimido pelo seu ato final, que é assim, realmente fantástico. Mas nós vamos chegar lá. O que importa, em essência, é que o filme ele cria uma atmosfera de inquietação. Sim, há momentos, de novo, em que a trilha sonora, de repente o personagem está andando, a trilha sonora surge um acorde alto, agudo, e que aquilo assustaria o espectador, mesmo que o espectador estivesse dormindo. Então não é mérito do filme, ele não criou um suspense, ele deu um grito e assustou o espectador. Então há momentos assim. Mas há vários outros em que o filme ele cria, sim, uma atmosfera de inquietação, de suspense, uma atmosfera de que, olha, há algo acontecendo aqui que talvez você não compreenda muito bem, assim como a protagonista não compreende, mas tome cuidado. E eu gosto disso. Tanto momentos em que são simples travelings que vão acompanhando paralelamente a protagonista enquanto ela vai andando. Em alguns momentos, quando passa um obstáculo na frente da câmera, ele fecha um pouco o quadro, usa isso como corte para fechar um pouco o quadro e acentuar a claustrofobia da personagem. Eu gosto disso, outros não, o traveling só acompanhando. Mas o fato é que a maneira, ou em outros momentos, inclusive, em um ou outro, até acho que exagera um pouco, mas enfim, funciona. Em que a personagem está andando e a câmera está acompanhando, e ela não está paralela, está seguindo a personagem, e ela caminha lentamente em direção a alguma coisa, às vezes até um pouco lento demais, você fala, meu Deus do céu, por que ela está andando lá devagar desse jeito? Mas enfim, está andando devagar desse jeito para criar suspense, né? Suspense, te deixar em suspenso, criar uma expectativa e adiar o momento em que aquela expectativa vai se cumprir, né? Essa é a base do suspense.
Então, ele sabe criar esses momentos que eu acho que são fundamentais. E que são ancorados muito bem numa performance muito bacana da Sydney Sweeney. Ela vive a protagonista, esse arco, a maneira como ela chega a Roma, a inocência que essa personagem demonstra, não só a inocência, mas o idealismo de sentir que está ali fazendo algo para o bem maior. No caso, uma das coisas que esse convento onde ela vai trabalhar faz é cuidar de freiras mais idosas que estão à beira da morte, não tem para ninguém para cuidar, então elas cuidam dessas freiras. E esse sentimento de que está fazendo algo que é maior. É claro que a gente vai descobrindo que ela sente ser uma missão em função de algo que aconteceu no passado, bababá e tal, mas essa inocência misturada com idealismo, e que aos poucos vai se convertendo em preocupação, confusão, ficando intrigada, até que vai chegando ao horror absoluto, quando ela percebe a real dimensão do que está acontecendo ali. Essa transição ela faz muito bem. Ela realmente é uma performance muito bem construída da Sydney Sweeney, né? É uma performance que ela sabe sempre, com muita precisão, o momento psicológico e emocional em que a personagem dela se encontra. E tecnicamente isso eu admiro muito. E além disso, claro que isso aí é um elemento roteiro, o fato da personagem não saber italiano, isso cria um deslocamento dela, um sentimento de não pertencimento, e não só de não pertencimento, mas de insegurança, né? De não entender a língua do que está ao redor dela. Então ela não sabe nunca exatamente o que as pessoas estão conversando, e o cuidado de saber quando legenda isso ou não, para o espectador estar na mesma situação que ela, isso é muito importante, para a gente, né, se identificar com ela nessa confusão do que a gente compreende, o que não compreende. Isso acrescenta a situação de vulnerabilidade geral da personagem. E além disso, o filme ele usa muito bem a ideia que é apresentada no início, e que de uma maneira que a gente sabe que em algum momento vai ter que retornar aquilo, e quando retorna de uma maneira muito eficiente, que são o conceito das catacumbas sob o convento. E que o Michael Moore aí, como eu falei, ele sabe explorar aquela ideia das catacumbas, a maneira como ele usa uma luz de fonte única, ou simulando como se fosse, né, do que ela está segurando, para criar criar sombras duras que deixam o limite, estabelece um limite exato do que a gente vê, do que a gente não vê, e com isso é como se tivesse sempre uma ameaça ali, a 30 centímetros que a gente não consegue enxergar, ao mesmo que pode estar à frente dela ou estar seguindo. O que eu quero dizer é, não só a claustrofobia natural do espaço, das catacumbas, né, funcionam muito bem, mas a maneira como ele usa a luz simulando luz diegética, para mostrar a personagem nesse momento, porque isso salienta essa ameaça que está ali a um centímetro de distância. Além disso, o filme também não se intimida em empregar violência gráfica quando acha que isso é necessário. E aí a violência gráfica mesmo, aquelas coisas. Eu acho até que em certos momentos, o filme ele também investe um pouco no body horror, né, no horror corporal. E aí às vezes um pouco me incomoda. Por exemplo, sempre que é um filme que tem horror corporal, alguém tem que perder o dente, e não só perder o dente, mas aquela coisa assim, que ninguém na vida faz trem desse. Tá ali, de repente, como é que é isso? Acho que meu dente tá mole. Deixa eu arrancar, deixa eu acabar de arrancar. Arranquei meu dente, meu dente saiu todinho. Ou a unha, a minha unha, é engraçado, parece que minha unha vai sair, deixa eu ver. E tirar a unha. São clichês, né, desse subgênero de horror corporal que aqui, nesses momentos, isso soa muito artificial, não funciona, né? Você fica assim, peraí, onde que se encaixa? Por que se encaixa? Mas enfim, ok, vamos lá, vamos dar o desconto. E por que vamos dar o desconto? Por dois motivos. Primeiro, como eu falei, por vários motivos, né? Dois não, a performance da Sydney Sweeney, vários momentos da ambientação que o filme cria através da fotografia, da direção de arte, através do tema, que é um tema muito bacana, porque, em essência, o filme, ele discute, entre outras coisas, um subtexto temático importantíssimo do filme é o controle da sociedade sobre o corpo da mulher, principalmente um ponto de vista religioso, né? Como a religião, frequentemente, é utilizada para assumir o controle sobre o corpo da mulher e tomar das mulheres, a decisão sobre o que ela faz ou não faz com o próprio corpo. E você demoniza a mulher porque se ela toma uma decisão que é essencialmente dela. Então, o filme, ele tem uma posição clara. Sempre falo isso. Todo filme, toda arte política por natureza. Um filme de terror que não sei o que. Sim, meu amigo, o filme se passa num convento, não vou revelar spoiler, mas enfim, e aí tem que tomar uma decisão. Como é que você vai falar que não tem um comentário sobre aborto ali? Que não tem um comentário sobre o controle da religião sobre o corpo da mulher? Que não tem um controle, ou não tem um comentário sobre misoginia, sobre machismo? Sobre o uso da fé
como amarra. Tá tudo no filme. Né? Negar isso realmente, enfim, é ridículo. Então, tematicamente, é um filme muito bacana. E, claro, como eu falei, o terceiro ato, que é o filme realmente, ele investe, ele vai ao extremo e culmina, sem dar spoiler do que acontece, mas culmina num plano único, de 3 minutos, sem cortes, que é uma tour de force. Falei bonito? Tour de force? Falei pronunciei. Tour de force. É uma atuação do caralho da Sydney Sweeney, isso é a tradução Tour de Force, atuação do caralho, da Sydney Sweeney, num plano único, em que eu não vou descrever o que acontece, mas assim, vocês vão reconhecer, marca o final do filme, e que não só é uma performance brilhante, mas que é encenada, filmada pelo Michael Moore de uma maneira perfeita, e que, de um ponto de vista temático, é aquilo ali que você sabe que quando eles filmaram e colocaram no filme, isso aqui vai dar uma dor de cabeça, que vai dar discussão, porque as implicações do que acontece ali são implicações que realmente são para gerar discussão. E eu acho isso muito admirável, o filme, ele não se intimidar e encerrar da maneira mais impactante, não só de um ponto de vista dramático, amarrando a ponta da história, mas tematicamente dizendo, olha, essa é a nossa posição, lide com isso. Enfim, gostei muito do Imaculada. E não se esqueçam, quarta-feira que vem, 19 de junho, 18 horas, cenas em detalhes sobre Cisne Negro. Assinem, compartilhem, comentem. Um grande abraço, bons filmes.